Vamos, todos sejam bem-vindos. Hoje a gente vai focar mais em esquemas, a gente vai buscar mais aí a similaridade entre circuitos, a gente vai aprender aí analisar também esquemático, entender um pouco mais de esquemático, né? Vou acessar aqui a plataforma nossa do nosso fórum do treinamento, né? Então todo aluno que realiza o treinamento com a gente aqui, ele tem acesso ao fórum e consegue aqui baixar alguns documentos, alguns arquivos. É interessante aí, a gente está contribuindo também aí para o crescimento dos alunos, né? Vamos pegar aqui um esquemático, vamos pegar aqui o esquema. A gente consegue pegar aqui o que a gente pode falar sobre esquema. Deixa eu pegar alguma coisa da Samsung, né, que a pessoa, os alunos sempre me perguntam, não, com relação ao Samsung, né, as dúvidas do Samsung, onde buscar componente, onde buscar componentes que sejam iguais uns aos outros. Então, deixa a gente baixar um manual aqui. Essa estrutura aqui do fórum, só quem tem direito a acesso são os alunos, né? Mas a gente tem um projeto futuro aí para também estar disponibilizando esse fórum, ou parte dele, para toda a comunidade de técnicos, né, do nosso país aí. Quanto mais informação tivermos acerca dos equipamentos que são reparados, acerca de equipamentos que chegam no mercado, para a gente é interessante, né? Então, vamos somar. Então, aqui no futuro bem próximo, a gente também vai estar disponibilizando um fórum aí para que a gente consiga centralizar todas essas informações, né? Como havia prometido a vocês, a gente também vai disponibilizar alguns materiais, alguns PDFs com valores de referência dos Androids, né? A gente tem bastante coisa aí de Android mapeado, então a gente vai conseguir aí, com a graça e honra do Senhor, colocar também mais esse projeto adiante, né? A gente está descompactando aqui o arquivo, né? Deixa eu ver aqui, manual de serviço, Samsung, ótimo, né? Todo Samsung, quando a gente baixa o esquema da Samsung, né, manual de serviço da Samsung, tem uma grande diferença, manual de serviço e esquemático, né? Manual de serviço ele vai estar mais com troubleshooting, né? Ele vai estar mais com uma sequência de passo a passo para você fazer, e vai ter fragmentos de esquema, ele não vai ter o esquema completo como a gente é acostumado a verificar no Samsung, nos Motorolas, nos LGs. A gente consegue nos Motorolas ter todo o esquemático, nos iPhones também ter todo o esquemático, não é comum da gente ter. Agora, em Samsung não é essa mil maravilha, né? Samsung aí sempre falta algo, faltam fragmentos do circuito elétrico, né? E isso pode, às vezes, dificultar o nosso possível reparo, né? Por não ter toda a parte do esquema, né? Só tem um pedaço, então fica muito difícil aí a gente estar obtendo êxito, né? Apesar que a gente pode sempre buscar similaridade dos circuitos, né? O circuito de backlight, como a gente falou na aula passada, não é diferente do circuito backlight de um J8, não é diferente do circuito de backlight de um Motorola Moto G5, né? Pode ser sim que o circuito chaveador, o boost, né, que eleva a tensão do circuito de backlight, esteja acoplado internamente no PMIC. Tá? Então, quando a gente vê lá PMI, né, ele vai estar junto com o circuito de carga e também pode ter lá o seu circuito de backlight internamente nesse gerenciador, nesse Power Manager. Né? Então, mas não vai ser diferente, ele vai ter sua estrutura interna, né? Vai ter lá as suas saídas com anodos, os catodos, porém você não vai ver esse seisinho do backlight solto na placa, igual você vê aí dos iPhones, igual você vê aí de alguns Samsungs, né, de alguns LGs,
você não vê. Alguns Motorolas estão incorporados dentro do próprio PMIC, né? Então o PMIC ele gerencia energia, gerencia aí a parte de retroiluminação e também a gente vai encontrar alguns aparelhos que vai ter aquela tensão negativa e positiva para alimentar o LCM, para alimentar o cristal líquido, né? Então é importante a gente estar sempre frisando isso, que a gente não vai conseguir encontrar na Samsung, da Samsung, né, todos os esquemas, né, todas as informações que a gente vai precisar para reparar. Existe sim, hoje, graças a Deus, né, algumas ferramentas que a gente pode estar adquirindo aí, né, que ela vai conseguir aí nos dar esse tipo de informação. Né? Um exemplo aí é a DZKJ, que ela tem muita quantidade de informação nessa donglezinha, né? Então é interessante a gente está adquirindo esse tipo de ferramenta. Né? Adquirir esse tipo de ferramenta aí é sempre interessante. Então nós temos aí, vocês lembram da DZKJ? Então, junto com essas ferramentas, ela tem sim um arsenal de esquemático, um arsenal de informações, como podemos ver ontem, a questão do Hard Solution, né? E uma das coisas mais importantes também que a gente não pode deixar de frisar é a questão do roteamento de pad, né? Você pega uma placa, uma board, né? Então, deixa eu centralizar aqui, colocar uma placa aqui embaixo do microscópio para que a gente consiga aí estar mais ou menos desenhando o que a gente quer, né? Por exemplo, né? A gente está com uma placa aqui embaixo do microscópio, vou aproximar aqui. E quando a gente tem na nossa ferramenta de roteamento de pad, né, esses programas nada mais é do que eles raspam toda a superfície da placa e vão mapeando pad por pad. Aonde esse pad está ligado, aonde esse pad está ligado, esse pad faz continuidade com quem, e vão plotando aí numa ferramenta de CAD essa informação. Então, quando se rompe um pad desse aqui, né, a gente consegue estar buscando a continuidade desse pad, né, a sua sequência, a sua continuidade, em qual linha esse pad vai estar amarrado. Então fica muito fácil o reparo. Né? A gente tem um grau de acertabilidade com essa ferramenta, né, com a disponibilidade dessas ferramentas, a gente consegue levar o nosso reparo, né, a quantidade de aparelhos que são reparados na nossa assistência técnica. Né? E isso é importante, que a gente ganhe desempenho. Hoje, cada dia mais a assistência técnica, ela tem menos tempo na assistência, né? E quanto menos tempo você parar para fazer uma análise, né, mais dinheiro entra na sua assistência técnica, mais agilidade você ganha, né, porque também o cliente procura essa agilidade para a gente, então, com a gente, então é importante a gente ter, sim, em mãos essas ferramentas. Né? Ah, mas eu só tenho dinheiro para comprar uma. Faça um investimento, né? Pensa um pouquinho, deixa de comprar uma bermuda, deixa de comprar uma cerveja, né? De tomar uma rodada de cerveja no final de semana para adquirir uma ferramenta dessa, porque cada ferramenta dessa se paga em um reparo, né? Então, se você reparar, vou usar a DZK, vou usar ela, né? Então em um reparo você paga o uso da ferramenta que é anual. Então é interessantíssimo aí a gente ter em mãos todas as ferramentas necessárias para que se faça um reparo. Né? Então, tem que ter a DZK, tem que ter a Fuxingi, tem que ter a ZXW, tem que ter a EasyDraw. Né? Quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor, não é? Porque a gente tem uma tomada de decisão muito mais fácil, não é? E mais ágil aí para a gente realizar esses reparos. Né? E o esquemático, né? O esquema elétrico é importante, é de suma importância, tá? Porém, essas ferramentas de roteamento de pad vêm realmente para facilitar as nossas vidas. Né? Um exemplo clássico que eu gosto de frisar aqui é o uso da ZXW. Né? Então vamos abrir a ZXW e vou estar mostrando para vocês aí essa interface da ZXW, né? Como ela facilita o nosso dia a dia, né? Então, como ela facilita aí o nosso dia a dia. Então, é importantíssimo aí a gente ter essas ferramentas em mãos, tá?
ter essas ferramentas em mãos aí é importantíssimo, né, para ganhar realmente desempenho em nossas manutenções, não é? Estamos aqui com a ferramenta, um exemplo clássico que eu gosto de tratar, a utilização dessas ferramentas, né, como elas facilitam a nossa vida, né? Por exemplo, a gente vai vir aqui na aba Samsung, vamos escolher um desses Samsungs aqui, ó, são bem... tem muito no mercado, né? Vamos escolher o J2 Prime, né? Então a gente tem essa visão aqui, ó, de roteamento de pad, né? Por exemplo, vamos supor que um pad desse aqui se rompeu, né? Um pad desse aqui se rompeu. Na troca de um conector, numa oxidação, perdemos esse pad. Está marcado para vocês, o primeiro, né, de cima para baixo. Perdemos, né? E agora? Como é que a gente faz? Né? Vamos buscar continuidade, vamos testar com multímetro, vamos pegar uma placa espelho, né? Aí já existe aí, já vai aumentando o grau de dificuldade, né, em se fazer esse tipo de reparo. Então podemos ver aqui, ó, que daquele pino ali a gente vai procurar, ó, vou maximizar aqui, daquele pino lá, podemos fazer um jumper daqui até aqui, porque aqui é a continuidade, né? Supondo que perdemos aqui o pad do microfone, tá? Olha lá, perdemos o pad do microfone, a gente vai jumpear até o próximo componente que está em vermelho. Então, olha como é que é interessante este recurso, esta ferramenta. Perdemos o power, né, o pino lá, o botão power. Perdemos o botãozinho aqui, uma oxidação, né, às vezes aí um lojista removeu e arrancou o pad junto. A gente clica nele, ó, e já mostra o próximo componente aqui, em vermelho, né? Ele mostra continuidade, né? Daqui a gente vai ter uma resistência em série com a linha, por se tratar de uma linha de botão power, né? Aqui chega nesse circuitozinho aqui, com certeza aqui deve ir lá para o PMIC, para despertar este aparelho. Então a gente também não deve 100% confiar no roteamento de pad, porque são ferramentas feitas por humano, né? E também essas ferramentas são suscetíveis a ter um monte de errinho, né? Então a gente vai buscando. Interessante, ó, essa parte toda cinza aqui são GNDs, então a gente já dá para contar quantos GNDs tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GNDs. Se eu tiver esse cara aqui bipando, né, na escala de continuidade, possivelmente a gente vai ter aí um curto, uma fuga, né, nessa linha. Aí a gente já vai para o próximo componente. Para o próximo componente, a gente consegue aí rastrear toda a placa, né? A gente faz aí uma remoção, por exemplo, a gente faz a remoção do PMIC e está oxidado aqui em cima, né? Esse pad se rompeu e não tem derivação de trilha nenhuma, você não enxerga essa trilha, né? Então a gente consegue fazer, né, um caracolzinho aqui com um microjumper e liga nesse indutor aqui e recupera esse aparelho. Então essas ferramentas de roteamento de pad são muito interessantes, né? A gente vê aqui, ó, que cada ferramenta ela tem sua peculiaridade, né? Ela tem aí uma qualidade, ela tem uma informação que a outra não tem, né? Então a gente tem que estar sempre atento a... Por exemplo, a gente vai na ferramenta DZK, vamos lá na DZK, e aqui nos mostra quais são os que têm roteamento de pad. Nós temos o S9, S8, Plus, S7, 6S, 6.5. Ó, aqui nós temos o
do J7 Prime. Nessa ferramenta aqui nós temos o roteamento de pad desse J7 Prime, coisa que na ZXW não tem. Na ZXW não tem. Aqui nós conseguimos, ó. A gente consegue aqui, ó, clicar nos padzinhos. A gente consegue acessar aqui, ó, cada padzinho desse, né? Não vem falando o que é, porém, mas já dá aí um roteamento de pad para a gente. Então, a gente tem aí o roteamento de pad do J7 Prime. Né? Então, é interessantíssimo a utilização dessa ferramenta. Né? Então, quanto mais ferramentas vocês tiverem, é melhor. Não se valer somente de uma. Ah, mas a grana está curta e tudo. Gente, a gente trabalha com manutenção. Né? É o nosso ganha-pão. Então, a gente tem, sim, que fazer o sacrifício. Né? Fazer um sacrifício, por mais difícil que sejam as coisas, a gente tem que fazer um sacrifício para comprar as ferramentas que vão nos auxiliar na manutenção, no reparo. Né? A gente não tem que ficar quebrando a cabeça, ficar tentando reinventar a roda já está aí, essas ferramentas já estão aí para nos auxiliar. Né? Então, vamos trabalhar com o que é mais fácil. Né? Mais difícil, né? Demanda tempo. Né? Demanda tempo para aprendizado, né? Demanda tempo, e tempo é dinheiro. Né? A gente compra uma ferramenta dessa, R$140 por ano, né? Vamos supor, 250, 300, né? Que seja. Você junta aí, dentro de um ano, você tem que pagar R$600 de licença de um software para você ter aí informações que são atualizáveis. Né? Os caras que fazem essas ferramentas, eles estão atualizando constantemente essas bases de dados desses aparelhos. Né? Então, é interessantíssimo a gente obter essas ferramentas. Né? Um exemplo aqui, ó, de constante evolução, que é a Wushingi, né? Deixa eu pegar a Wushingi ali. Então, a Wushingi ali, ela é extremamente interessante a gente trabalhar com essa ferramenta. Por quê? Veio coisa nova nela. Né? Olha que coisa interessante que veio nela. Né? Não é só iPhone. A gente tem aí o Leandro Kennedy aí, que na parceria lá com o Mr. Frank, Mr. Tal, eu tive a honra lá de poder fazer um treinamento com eles no México, né, que são a Phonicong, né, uma escola chinesa, né? Então a gente tem aqui, ó, Motorola, Motoseries, ó. A gente tem o Moto G3 mapeado, nós temos aí o Moto G5S, então nós temos ali, ó, mapeamento dele. A intenção é facilitar, é usar ferramentas que sejam facilitadores no nosso dia a dia. Né? Lógico, o esquema é importante, você saber dominar, interpretar um esquema elétrico é super importante. Porém, né, para quem está iniciando e até mesmo os veteranos, né, eu recomendo aí o uso constante desta ferramenta, né, que é de suma importância, porque vai economizar tempo, pessoal, vai economizar tempo. Né? Qual delas tem informação para Samsung e Motorola? Aí a gente vai ter que fazer justamente o Weiderson. A gente vai ter que fazer um apanhado de uma e da outra, né? Sempre juntando uma ferramenta com a outra para poder ter acesso, né, a essa tomada de decisão. Nunca uma ferramenta só. Nunca uma ferramenta só. Né? Ela vai ser o suficiente para a gente. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, a mesma coisa. Esse padzinho aqui rebentou. Né? Para onde que vai esse cara? Ó, esse cara vai para o outro lado. Ó. Vai para o MOSFETzinho lá do outro lado. Né? Ou um diodo duplo, não sei, porque eu não estou com esquema para poder ver. Mas já vai para cá. Ó. Né? Passa por esse diodo aqui. Provavelmente isso aqui seja um diodo. Tá? Então, lá do outro lado, se arrebentar, a gente faz um jumperzinho aqui e coloca lá do outro lado. Olha que interessante. Né? Olha aí como facilita a nossa vida. A gente tem aquela molazinha, né? Ó o próximo aqui. Né? Esse padzinho aqui arrebentou. Para onde que vai? O pino 16 aqui.
não sei qual conector, porque não está escrito conector aqui, né? Mas aí a gente pega lá o layout board dela, a gente já vai trabalhando com layout board e com roteamento de pad, ó, já está nesse setor aqui. Olha que interessante, né? Então, uma ferramenta complementa a outra. A gente tem aqui, ó, Z2 Play, plaquinha do Z2 Play, né? A intenção aqui, ó, Moto E2, Moto X2, né? É interessante, né, ter essas ferramentas. A gente vai abrir também o Samsung, porque eles colocaram alguma coisa Samsung. Então essa ferramenta aqui é o Xingji. Eles também estão correndo atrás, estão atualizando, não estão ficando só lá no iPhone, né? O iPhone é relativamente fácil os reparos de iPhone, porque a gente tem um monte de ferramentas de tomada de decisão, pessoal. A gente tem um monte de ferramentas que tem Hard Solution, então fica fácil reparar, relativamente fácil reparar iPhone, por quê? A gente tem informação, né? É igual um médico, né? Quanto mais informação ele tem acerca do paciente, mais fácil, a probabilidade dele acertar no diagnóstico, acertar no tratamento e curar esse paciente é muito maior do que aquele médico que o cara não sabe o que o paciente está passando, o paciente não fala, né? Então fica muito difícil. Então, quanto mais coisas fáceis tiver realmente para a gente, não é deixar a gente preguiçoso, né? Mas para realizar a nossa manutenção, né, que seja. Vamos utilizar a ferramenta. É interessante, né? É interessante, é viável, porque não é esse custo exorbitante, né? Então a gente tem aí, ó, na Samsung, né, vamos ver lá o G610, que é o J7 Prime também, né? Então vamos ver na Vuxingji como é que está essa composição. Tem algumas ferramentas que funcionam, tem outras ferramentas que não funcionam, né? Então, essa questão desse software para roteamento de pad, né, é a sensação, não é a sensação só do momento, mas é o que facilita a gente, né? São ferramentas de engenharia, né, que facilitam o nosso dia a dia nas nossas bancadas. E se é algo que facilita, por que não usar, né? Por que não de não usar? Então, a gente tem aqui, ó, né, interfacezinha mais amigável, mais bonitinha, mas vamos ver se ele vai. Aí, ó. Tem também funcionando. Conector LCD. Já está até mapeado aqui, ó, catodos 2, catodo 1, LED anodo. Olha que interessante, ó. Ó, o LED anodo. Que aqui nesse pino aqui, teríamos que ter um valor de referência de 500 milivolts, não é isso, pessoal? 500 milivolts. Pino LED anodo. Olha como é que faz aqui, é muito mais rápido, muito mais prático, né? Nós nos basearmos na ferramenta, temos aqui, ó, é o penúltimo pino, né, de baixo para cima, é o pino 31, que é o LED anodo. Então temos que ter um valor de referência, né? Se a gente tem uma falha de backlight nesse aparelho, né, nós temos que buscar quem? Temos que buscar lá a informação do LED do pino 27, do pino 29 e do pino 31, que são os catodos e o anodo, né? Catodo 1, catodo 2 vai dar quanto? Quanto vai dar o valor de referência aí, o valor de escala de condução reversa? 600 milivolts. E o anodo? 500 milivolts. Em qualquer plataforma, seja iPhone, seja Android, vai dar esse valor. Então, olha como é que a ferramenta nos facilita, de a gente procurar esquema, de que lado que é o pino 31, como é que eu faço para contar e tudo. A gente quer, realmente, cara, a gente quer facilidade, né? A gente tem que ter as ferramentas que nos facilitam o dia a dia, né? Então, tá aqui, ó. Pino 31. Vamos lá, condução reversa. Deixa eu colocar o multímetro aí na tela para que vocês enxerguem, né? Passamos aí, tá aí o multímetro. E vamos lá na condução reversa. Vamos usar aí a condução reversa. Ponta vermelha alterna, né? E vamos aqui no LED A. Vamos verificar o valor de referência desse cara aqui. 420 milivolts, não é? 20% de tolerância. Tá bom ou tá ruim? Tá bom, não é? 500 milivolts, ó. E se a nossa teoria estiver certa, não é? Nós temos aí o pino, ó, que são os catodos, ó, 638 milivolts, catodo 2 e catodo 1. Os mesmos 636 milivolts, né? Olha como é que facilitou a nossa vida, né? Como é que facilita a nossa vida a partir do momento que a gente tem essas ferramentas de
roteamento de pad, né? Fica fácil da gente mapear, né? Fica fácil da gente buscar o norte, né? Então, se a gente juntar as informações adquiridas lá na aula 1, aula 2, aula 3, né? E junto com essas ferramentas de roteamento de pad, né? Então a gente ganha aí uma potência a mais na nossa bancada, né? Então a gente ganha aí acertabilidade, né? A facilidade, né? de diagnóstico e de reparo, né? Então é importante sim ter essas informações e se valer dessas ferramentas, né? Não estou aqui vendendo ferramenta nenhuma, tá, pessoal? Só estou falando que eu, como técnico, não como professor, mas como técnico, faço uso de todas elas, né? Não me prendo só em uma não, porque uma falha, uma não tem atualização, a outra tem, uma sai atualização, essa que estava atualizando para de atualizar, então uma trava os pads todinhos, a gente não consegue clicar nos pontozinhos ali dos pads ali e mudar, então a outra consegue, aí a gente fala que a outra está funcionando, a dele não está funcionando, eles passam da jeito, então uma sai à frente, né? Então é interessante aí nos valermos aí de ferramentas, né? Um exemplo simples, não é? Por exemplo, eu preciso aí de um esquema de um M20. Sabemos aí, no mercado eu não conheço esquema do M20, né? Eu só vi manual de serviço. O que é o manual de serviço? Hoje, os manuais de serviço só estão vindo com fluxogramas, né? Que é aquela sequência com losango, com quadrado, com algumas formas geométricas ali, com uma sequência de passo a passo, né? Que a pessoa chama de troubleshot. Ali também é um fluxograma, né? É uma sequência aí de passo a passo a ser seguido, né? E muitos deles agora não estão vindo nem com fragmento de esquema. A gente só tem a informação do setor, do CI, mas nada, né? A gente não sabe aí o que deriva mais para aquele circuito integrado ali, né? Então, a gente pode avançar muito ainda, a gente pode pegar também um aparelho que não tem nada a ver com a marca Samsung, estou lá no Motorola, mas usa o mesmo circuito integrado, né? Por exemplo, vamos nos basear aí num PMIC, né? O PM8916. Vamos supor aí que a gente tenha um Samsung, que a gente só tem aí o troubleshooting e esses fluxogramas. E vamos pegar um Motorola, por exemplo, que usa esse mesmo PMIC, né? 8916. E nós temos aí na ferramenta roteamento de pad, nós temos aí um layout board, nós temos um esquemático e a gente pode pegar, né, o esquema da Motorola e aplicar no reparo do Samsung, porque os componentes eletrônicos são os mesmos, né? Então o fabricante da Qualcomm vendeu tanto para a Samsung quanto para a Motorola. Então os dois estão usando a mesma plataforma de gerenciador de energia, de Power Manager, né? Então a gente pode pegar sim um esquema de um Motorola e aplicar ele num Samsung, né? Pegar de um Samsung e aplicar num LG, né? E vice-versa. Então a gente pode brincar aí quando a gente tem um domínio legal de esquemático, né? Quando a gente consegue se aprofundar, a gente consegue aí buscar esses resultados aí, né? O avançado, claro, né? Não estou desmerecendo, né? Porque a gente está treinamento avançado, mas o avançado nós estamos a tempo, né? O avançado, lógico, né? Quanto mais treinar, né? Mais apto a gente está para fazer os reparos avançados também. Então, é importante sim que você, aluno, você lojista, você empresário, você comerciante, né? Do ramo de manutenção de smartphones, né? Treine. Né? Façam treinamentos também, é importante, né? A gente tem muito professor bom no Brasil todo aí, que estão disponíveis, que estão sempre se atualizando, então isso que é o grande barato da profissão, né? A atualização é constante, né? E não é porque você fez um curso há um ano atrás, hoje o curso é totalmente diferente, né? Coisas novas vão surgindo, novos métodos de diagnóstico vão chegando também, então é importante a gente também estar evoluindo com o mercado, né? Justamente a utilização dessas ferramentas de roteamento de pad, né? Elas vêm para agregar valor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Então é de suma importância a utilização dessas ferramentas no auxílio
do nosso diagnóstico e reparação nas nossas bancadas. Quem dera se tivéssemos essas ferramentas em equipamentos hospitalares, em televisores, não é? Em ar-condicionado, em modo de injeção eletrônica tem, né? Então, e uma ferramenta dessa é vendida para manutenção de modo de injeção eletrônica pela bagatela de R$ 2.000 por ano, então e as pessoas choram de pagar aí R$ 140 por ano numa ferramenta dessa. Então, quanto mais ferramenta você tiver acerca de informação, acerca de facilitar, né, o nosso diagnóstico, o porquê de não ter essas ferramentas, não é? Vai ficar batendo com a cabeça na pedra à toa, vai ficar dando soco em ponto de faca desnecessário, né? Enquanto isso, aí seu concorrente está ali, comprou a ferramenta, pagou R$ 140 e está lá fazendo um jumpzinho que você, eu tenho que abrir esquema, eu não acho esquema, não sei para onde puxar, eu tenho que bater o timbre na escala de continuidade, eu tenho que ter uma placa espelho. Aí começa a dificuldade, né? De você colocar dificuldade, e é realmente difícil. Aí eu não tenho a placa espelho, aí simplesmente perdi, né, esse reparo para o meu concorrente, porque ele foi lá e comprou a ferramenta, né? Fez, valeu da ferramenta aí. Essas são dicas importantes, pessoal, né? Tem muita gente que não considera que essas dicas sejam aí importantes aí, mas eu considero que sejam muito, muito, muito importantes, tá?